Olá, nós estamos aqui para examinar alguns aspectos de aplicações de derivadas ao cálculo de máximos e mínimos de funções. Então, em particular, a gente vai dar uma olhada nesse problema bem interessante de se maximizar a produtividade de uma plantação. Então, a ideia é que a densidade de uma plantação, quantas plantas você coloca por metro quadrado, afeta a produtividade de cada planta. Se você plantar elas muito próximas, a produtividade tende a ficar mais baixa. Elas não vão ter tantos recursos, vão competir até por luz do sol, umas folhas fazem sombra nas outras, etc. Mas tem algumas plantas que, se você plantar elas muito esparsamente, muito espalhadas, também isso afeta negativamente a produtividade. Elas dependem de proximidade para outros fatores, tipo polinização e coisas do tipo. Então, a ideia é tentar achar a densidade que otimiza ou que maximiza a produtividade. O ideal, bom, o interessante é maximizar a produtividade, na maioria dos casos, por metro quadrado, produtividade por unidade de área. Mas tem situações em que você pode ser que a densidade que maximiza a produtividade por área seja maior do que a que maximiza a produtividade por planta. Vamos supor que cada planta individualmente tem a produtividade máxima quando ela está plantada, vamos supor, por exemplo, a cinco plantas por metro quadrado. Mas pode ser que você aumentando um pouquinho a densidade, ou uma determinada quantidade na densidade, você diminua a produtividade por planta, mas o que você ganha em produtividade por metro quadrado ou por hectare, por unidade de área, mais do que compensa o que você perde na produtividade por planta. Então, esse tipo de problema que a gente vai examinar e vai comparar as duas coisas em um modelinho simplificado aqui de... Então, a ideia é essa. O enunciado está aí. A ideia é que, nesse modelo, a produtividade por planta é dada por essa função aí, P de x, onde x é a densidade plantada, quantas plantas por metro quadrado. P de x aí é a produtividade em quilogramas do que quer que você esteja extraindo dessa planta. Quilogramas por safra, por planta e por safra. Então, poderia ser outras unidades de produtividade ou de área também plantada. Nesse problema, as unidades são essas, mas isso não é essencial para entender o que se passa. Então, a gente tem essa planta, a gente não sabe o que é, mas ela tem essa produtividade P de x aí, para quando ela é plantada a uma densidade x. Primeiro item, determine o valor de x, ou seja, da densidade, que maximiza a produtividade por planta e calcule essa produtividade máxima. Depois, no segundo item, a gente vai ver qual a densidade que maximiza a produtividade por área plantada e não por planta, como foi no item A. Então, produtividade em quilogramas por metro quadrado, por exemplo. Quilogramas do produto que você extrai dessa planta, seja raiz, fruto ou que não importa. E aí a gente vai comparar as duas coisas. Então vamos lá. Primeiro item, determinar o valor de x que maximiza, ou seja, da densidade, que maximiza a produtividade por planta e calcular essa produtividade máxima. Eu vou fechar aqui o enunciado. Então, já transcrevi aqui.
Essa é a expressão que me dá a produtividade em função da densidade, para x entre 0 e 10. Como é uma função quadrática, a gente já conhece bem, já sabe esboçar gráfico, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. É até um bom exercício vocês estudarem essas funções que vão, tanto essa quanto as outras que vão aparecer aqui. Estudarem, esboçar o gráfico, faz parte do conteúdo que está sendo estudado. Então a ideia é que a produtividade é dada em função da densidade plantada por essa função aí. Se você for estudar ela com cuidado, você vai ver que ela se comporta mais ou menos assim. Uma parábola com concavidade para baixo, uma vez que o coeficiente do termo com x ao quadrado é negativo, menos 1 sobre 20. Então ela vai se comportar mais ou menos assim. Esse zero aqui está bem no 10 e tem um outro zero, uma outra raiz negativa, que não vai ser importante para a gente porque a gente está interessado só nesse intervalo x entre 0 e 10. Então, a gente tem essa... Como é uma parábola também, a gente poderia simplesmente encontrar as coordenadas do vértice para determinar aquele máximo ali da produtividade. Mas, aproveitando que a gente já está estudando a aplicação de derivadas a esse tipo de problema, então a gente pode usar justamente o fato de que nesse ponto de máxima aqui é um ponto onde a derivada da função é igual a zero, a taxa de variação se anula. Então eu vou procurar esse ponto, calculando a derivada dessa função p de x, a gente chama de p' de x, e a derivada é derivada de 1 é 0, derivada de 2 quintos de x é 2 quintos, derivada do x ao quadrado é 2x, então vai ficar menos 2x sobre 20, que é a mesma coisa que x sobre 10. Se você quiser colocar no mesmo, sobre um mesmo denominador, pode ser 10. 2 quintos é a mesma coisa que 4 décimos. E aí isso vai ser 0 se x for igual a 4. Se, somente se, então vale nos dois sentidos. Isso significa então que esse máximo aqui ocorre no x igual a 4. O gráfico cruza o eixo x igual a 0, o eixo y, aí no caso, com y igual a 1, ou p, produtividade de x igual a, com a densidade 0 é 1 aí. Se densidade 0 não é bem definida, não dá para definir direito, inclusive por isso que está x entre 0 e 10 sem incluir o 0, poderia até incluir o 10. Como é um modelo aproximado, isso também poderia incluir o 0 e o 10, mas isso não reflete exatamente o que é uma densidade zero plantada. Você não tem nenhuma planta, então como que você define produtividade? Ou é uma planta só sobre uma área
gigantesca. Isso ainda vai dar uma densidade maior que zero, próximo de zero, mas maior que zero. Só quando a área tende a infinito, a densidade é número de plantas por área, dividido pela área. E aí essa densidade vai tender a zero quando a área tende a infinito, se tiver alguma planta. Então não é bem definido isso essa densidade para quando ela é zero. Mas a gente está interessado em valores de densidade maiores que zero. Aí se você calcular para x igual a 4, o P de 4, que ele pergunta também no item A, qual que é a produtividade máxima por planta. Ela é atingida quando a densidade é de 4 plantas por metro quadrado e o P de 4, ou seja, a produtividade com essa densidade, é simplesmente 1 sobre 20, que multiplica 20 mais 8 vezes 4, menos 4 ao quadrado. Estou só substituindo 4 lá na função que me dá a produtividade. 4 ao quadrado aqui. 4 ao quadrado é 16, 8 vezes 4, 32, menos 16 dá 16, com mais 20, 36 sobre 20. Metade de 36 é 18, então isso aí é 18 sobre 10, que é 1,8. 1,8 quilogramas de produto extraído dessa planta por metro quadrado. Ou por planta. Essa aí é a produtividade por planta, não por unidade diária. A gente vai ver no item B ainda produtividade por unidade diária. Ok? Então, esta é essa produtividade máxima aqui, 1,8. Quando a densidade é 4. Então, isso responde ao item A. O item B, vamos dar uma olhada lá no que é pedido no item B. Então, o item B pergunta: determine o valor da densidade para que a produtividade por unidade de área plantada seja máxima. Note que a produtividade por unidade de área pode ser obtida multiplicando-se a produtividade por planta pela densidade plantada. Isso é intuitivo. Se você planta 5 plantas por metro quadrado e cada planta com essa densidade produz 3 kg de produto, então você tem 3 kg vezes as 5 plantas, 15 kg por metro quadrado. Então isso te dá a produtividade por área. Você multiplica a produtividade por planta pelo número de plantas por metro quadrado. No nosso exemplo aqui, eu vou chamar essa produtividade por unidade de área de f de x, para dar um nome diferente da p de x, que era a produtividade por planta. Então, f de x para mim vai ser número de plantas por unidade de área vezes a produtividade de cada uma delas, quando você planta com aquela particular densidade. Isso a gente pode obter multiplicando qualquer uma dessas duas expressões aqui por x. As duas são equivalentes. Só tirar esses círculos para não ficar poluindo muito aqui.
Então a gente tem aqui a função a produtividade por unidade diária, que é simplesmente a densidade, número de plantas por unidade diária, vezes a produtividade de cada planta. Isso vai dar, substituir na segunda expressão ali, x mais 2/5 de x quadrado menos x ao cubo sobre 20. Agora é uma função cúbica e não mais quadrática. A gente pode estudar o comportamento dela, identificar pontos de máximo, de mínimo, etc. Eu vou fazer isso sem esboçar o gráfico, para vocês perceberem que a gente não precisa conhecer o gráfico para estudar a função, ou para identificar pontos de máximo ou de mínimo. Então eu quero descobrir qual o valor da densidade que maximiza essa função, também no intervalo entre 0 e 10, que é onde está sendo válido, sendo aplicado esse modelo. Na verdade, x entre 0 e 10 estrito lá no enunciado, sem essas igualdades. Eu só acrescentei para incluir os extremos aí, mas a gente está interessado ali no miolo. Então isso aqui é a produtividade por unidade diária. E como a gente já está acostumado, para investigar pontos de máximo e de mínimo, eu vou procurar onde é que a derivada dessa função se anula. A derivada dela vai ser 1 mais 4/5 de x, derivada do x quadrado dá 2x, né? Vezes os 2/5, 4/5. Menos 3x ao quadrado sobre 20. Que a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Vezes o menos 1 sobre 20 que já estava lá. Eu quero descobrir quando é que isso é zero. Agora, a derivada é uma função quadrática, a gente sabe encontrar os zeros. Os zeros vão estar nos pontos em que x é menos b, menos 4/5, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. 4/5 ao quadrado é 16 sobre 25, menos 4. Aqui tem que ter o cuidado que ela está escrita, o termo que acompanha o x quadrado é o que a gente costuma chamar de a. E ela está escrita com ele por último, então uma ordem que a gente costuma usar com menos frequência. Então, 4ac. Então, 4 vezes menos 3 sobre 20, vezes o c, que é 1 nesse caso, sobre 2a. O a é o menos 3 sobre 20, então sobre o dobro disso. O dobro é menos 3 sobre 10. Dividir por menos 3 sobre 10 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso, menos 10 sobre 3. Depois vocês podem conferir essas contas, fazer em casa da sua maneira, a maneira que você acha mais confortável. Mas juntando todo mundo aí rearranjando as coisas, esse 4 sobre 20 é a mesma coisa que 1/5. Você pode simplificar por 4 aí. Esse 4 e 20. Vai sobrar um 5 aqui. E esse menos 3/5 vai ser mais 3/5,
que para a gente somar com 16 sobre 25, é interessante escrever esse 3 quintos como 15 sobre 25. Só multiplicar por 5, numerador e denominador. 16 mais 15, 31 sobre 25. A raiz quadrada de 25 é 5, então o denominador a gente pode até tirar da raiz. Então fica menos 4. Menos 4. Mais ou menos raiz de 31. Estou colocando o denominador de 5, que é o mesmo nas duas frações. Colocando em comum aí. Sobre 5, vezes ainda menos 10 sobre 3. O menos 10 dá para dividir pelo 5. Fica menos 2. Menos 2 terços disso daí tudo. Então, fica x igual a menos 2 vezes o menos 4 vai dar 8. Mais ou menos 2 vezes a raiz de 31 dividido por 3. Isso, a gente pode fazer essa conta aí. Raiz de 31 dá 5, alguma coisa. Com o sinal de menos, isso daí vai dar menos 1,045 aproximadamente. Talvez eu devesse escrever aqui aproximadamente, vou indicar. Ou então, quando você coloca o sinal positivo, seis vírgula 38 aproximadamente. Então observa que a produtividade por planta é máxima quando a densidade for de 4 plantas por metro quadrado. Mas a produtividade por unidade de área é máxima. Bom, a gente ainda tem que investigar um pouco para identificar se isso daqui é máximo, é um ponto de máximo, mas se for, vai ser no 6,38, que é mais do que 4 por metro quadrado. Aí 6,38 por metro quadrado. Para identificar que tipo de pontos críticos esses pontos aí são, a gente pode estudar o sinal da derivada segunda. Se fosse uma função mais difícil de calcular a derivada segunda, a gente poderia tentar identificar qual o sinal da derivada primeira antes e depois de cada uma dessas raízes, ou seja, a esquerda e a direita do 6,38, por exemplo. Se você estudar, aqui ela é quadrática, você sabe que o coeficiente do x quadrado é negativo, então essa f', ela vai ter duas raízes aí, que são essas que a gente encontrou, o menos 1,045 aproximadamente, e o 6,38. No 6,38, a f' é positiva à esquerda dele e negativa à direita. Positiva à esquerda e negativa à direita. Quer dizer que a função está aumentando quando você está à esquerda do 6,38, está diminuindo quando você está à direita, porque a derivada é negativa. Negativa nesse trecho e positiva do lado de cá. Então, derivada positiva significa que a f é crescente. Derivada negativa significa que a f é decrescente. Então, ela cresce à esquerda do ponto e decresce à direita. Aquele ponto vai ter que ser um ponto de máximo. Dá para você analisar isso sem calcular a derivada segunda. Mas nesse caso aqui, a derivada segunda é bem tranquila de calcular. A gente pode calcular f duas linhas de x. Nesse caso é 4 quintos. Menos a derivada de x ao quadrado é 2x. Quando você dividir pelo 20, vai ficar 3x sobre 10. Que você pode
colocar tudo sobre o mesmo denominador, se preferir. 4 vezes 2, 8, menos 3x sobre 10. Como o 6,38 é maior do que 6, 3 vezes 6,38 é maior que 18. 8 menos isso é maior que 10. Quer dizer, 8 menos isso é menor que 0, né? Isso que é importante. Que a derivada segunda é negativa, ou seja, que a f duas linhas de... Em vez de escrever 8 mais 2 raiz de 31 sobre 3, eu vou colocar só o 6,38. É um valor aproximado, mas tá bom. Eu sei que isso é negativo. 3 vezes 6 dá 18, então aquilo ali dá mais que 18. 8 menos isso vai dar um número menor do que menos 10. Sobre 10 vai dar um número menor que menos 1. O importante para a gente é que seja menor que 0. Então isso significa que a concavidade lá naquela região do 6,38, a concavidade do gráfico é para baixo. E aí eu sei que aquele ponto é um ponto de máximo local. O outro ponto, se vocês estudarem o menos 1,045, vocês vão identificar que ele é um ponto de mínimo local. Isso é porque essa função cúbica aí, a f de x, ela tem um comportamento, nesse caso aí, é um comportamento assim. Deixa eu desenhar um par de eixos aí para fazer mais sentido. Falei que não ia esboçar o gráfico, mas agora que eu já fiz a análise, vou esboçar para a gente. Então, uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o 10, ela continua valendo 0 no 10, porque ela é x vezes p de x. Como p de x se anula no 10, então x vezes p de x também se anula no 10. E ela tem uma outra raiz no 0 aqui, porque como ela é x vezes p de x, quando x é 0, a f vale 0. E tem essa terceira raiz aqui negativa, que é justamente quando p de x se anula de novo. P de x aqui tinha uma outra raiz negativa que a gente não calculou, mas tem. Então essa função f tem um máximo no 6 aqui, 6,38. Aproximadamente 6,38. Mais exatamente 8 mais 2 vezes raiz de 31 sobre 3. Então tem esse máximo. E qual que é essa produtividade por metro quadrado quando... O exercício não pediu, vou deixar para vocês calcularem, para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. Vou deixar como exercício aí vocês calcularem qual que é... Então a resposta do item B, antes de falar desse exercício, a resposta do item B seria... A produtividade por metro quadrado ou por unidade de área é máxima quando a densidade é de aproximadamente
6,38 plantas por metro quadrado, que é o que o exercício pediu. Então eu vou deixar como exercício para vocês, um exercício do exercício, calcular qual que é a produtividade por planta quando a densidade é 6,38 e qual que é a produtividade por unidade de área quando a densidade é 4. Quando a densidade é 4, qual que é a produtividade por metro quadrado? Para vocês compararem as duas coisas e com isso a gente pode encontrar o máximo. Um outro exercício que é interessante e que provavelmente seja mais fácil de encontrar esse tipo de situação na prática é ir no sentido oposto. Você tem os seus dados lá que modelam o seu experimento, normalmente vão te dar produtividade por unidade de área. São plantados vários lotes, vários blocos experimentais dessa planta, e aí em um deles a densidade era... Deixa eu até ilustrar como é que isso é feito, ou como que isso pode ser feito. Você plota um gráfico da densidade e aqui da produtividade por unidade de área, não a produtividade por planta. E você tem vários lotes lá. Em um deles a densidade era 2 plantas por metro quadrado, teve uma produtividade tal. No outro a densidade era 5 plantas por metro quadrado, teve uma outra produtividade. No outro a densidade era um pouco maior, teve essa produtividade. Aí vamos supor que você tem seus dados experimentais, você tabela eles ou você plota eles em um gráfico e você tem um conjunto de pontos dessa forma. Aí você pode usar um método chamado regressão quadrática. É parecido com aquele método de regressão linear que a gente usa para ajustar uma reta a um conjunto de dados, a reta que melhor se ajusta, melhor aproxima esse conjunto de dados. A gente chama isso de regressão linear. Tem a regressão quadrática, que você pode usar para ajustar uma parábola, uma função quadrática a um certo conjunto de dados. Identificar uma função quadrática que melhor se ajusta a esse conjunto de dados. Então, com regressão quadrática, você obtém uma função quadrática que descreve de maneira aproximada o comportamento dessa sua plantação, como que a produtividade por metro quadrado, por área, por unidade de área, é afetada pela densidade. E aí um problema análogo a esse que a gente resolveu seria identificar qual que é a densidade tal que a produtividade por planta é máxima. Então aqui a gente quer ir no caminho oposto. Vamos supor que isso daqui, essa f de x seja uma função quadrática, sei lá, ax quadrado mais bx mais c. Você ajustou lá o seu conjunto de dados, obteve uma função quadrática. E você quer obter a produtividade por planta, que é simplesmente você pegar a produtividade por unidade de área e dividir pela densidade. Aí você obtém a produtividade por planta. Já que a F era x vezes P de x, se você dividir os dois lados por x, você tem a P em função da F. Então isso aqui vai dar alguma função do tipo AX mais B mais C sobre x. E você pode estar interessado em descobrir qual que é a densidade. Aqui nos seus dados, a densidade por unidade de área foi maximizada, vamos supor,
quando x fosse, a densidade fosse um certo x0. Qual que é a densidade que maximiza a produtividade por planta? Ou qual que é a densidade que é melhor para essas plantas, para produzir? Às vezes você está mais interessado na qualidade do produto e a qualidade vai ser máxima nessas condições ideais. Às vezes tem mais valor comercial, por exemplo. E então tem outros fatores que podem estar sendo levados em conta. Então fica aí como exercício, você pode fazer genérico assim. O A aí é menor que zero para você ter essa concavidade para baixo. Vai ser menor que zero tipicamente para um conjunto de dados típicos.